Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 23 a 3 e o verso 6. A vida acima de tudo. Na sua origem, o Evangelho de Marcos servia de catecismo para a iniciação cristã dos adultos, levando-os a descobrir quem é Jesus. Ao mesmo tempo em que descobriram quem é Jesus, capacitavam-se para o discipulado, comprometendo-se com outra questão igualmente importante em Marcos: quem é o discípulo de Jesus? Vamos dividir o trecho de hoje em dois momentos. O momento do verso 2, 23 a 28 e o 3, de 1 a 6. Os dois momentos estão ligados entre si, pois os dois episódios acontecem exatamente num dia de sábado. Primeiro ponto: a vida acima de tudo. O evangelista Marcos mostra Jesus andando com os discípulos em dia de sábado, atravessando um trigal. Os discípulos começaram a arrancar espigas. Debulhando-as com as mãos, comiam os grãos para matar a fome. Para os fariseus, defensores da esclerose legalista e cultural do sábado, isso constituía transgressão da lei. O Antigo Testamento não proibia colher espigas no terreno do outro com o objetivo de matar a fome. O que proibia era o fato de passar a foice na plantação do outro. O problema é que os discípulos colhem espigas em dia de sábado, e isso constitui trabalho proibido pela esclerose legalista e cultural. De fato, o tratado do Talmud sobre o sábado havia catalogado 39 tipos de serviços proibidos nesse dia, inclusive o de preparar a comida. Segundo o livro dos Jubileus, a transgressão das leis referentes ao sábado podia acabar em pena de morte. Vejam só. Os fariseus conhecem essas regras todas. A situação, portanto, é dramática e a responsabilidade desse ato cai sobre Jesus. Veja, por que os seus discípulos fazem dia de sábado o que não é permitido? Note-se no capítulo 2 as 4 vezes em que Jesus é questionado com um porquê. 2 vezes pelos doutores da lei e 2 pelos fariseus. Jesus é posto contra a parede pelos que dominam ideologicamente as sinagogas, doutores da lei e fariseus. Por causa destas questões, perdoar pecados, comer e beber com pecadores, não exigir dos discípulos que façam jejum e deixar que façam o que é proibido em dia de sábado. Para Jesus, a situação é dramática, não pelo fato de os discípulos estarem correndo risco de vida porque transgrediram a lei, e sim pelo fato de estarem com fome. Isso é realmente dramático. Um povo que passa fome, os discípulos são figuras que representam o povo, por causa de leis que não favorecem a vida. A resposta de Jesus mostra que a vida está acima da lei. Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando tiveram necessidade e passaram fome? Davi entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. A resposta de Jesus mostra que nenhuma lei, por mais sagrada que seja, é absoluta, a não ser a lei que diz: viva e permita que os outros vivam. Pois, acima das leis e das instituições, inclusive as que parecem intocáveis, está a autoridade do Filho do Homem, que é Senhor também do sábado. Marcos gosta de mostrar Jesus como aquele que tem autoridade. Desde o primeiro milagre, na sinagoga de Cafarnaum,
ele é apresentado dessa forma. Contudo, a autoridade de Jesus está a serviço da pessoa para libertá-la de todos os tipos de alienação, inclusive a alienação da lei pela lei. Jesus recupera, assim, o sentido primeiro e autêntico do sábado, o de estar a serviço da pessoa, de sua liberdade e da vida. O segundo ponto, a lei a serviço da vida. Nesse episódio do Evangelho deste domingo, é bem situado. É um dia de sábado e Jesus se encontra novamente na sinagoga, onde há um homem com a mão seca. Não se fala que Jesus estava ensinando, mas à luz do versículo 1, 21 a 28, sabe-se que Jesus ensina fazendo e libertando. Marcos diz que há gente vigiando as ações de Jesus. Podemos identificar esses espiões com os fariseus e os partidários de Herodes. Do verso 6, Marcos mostra que Jesus está sendo continuamente vigiado por aqueles que se julgam os defensores da verdade e dos bons costumes. Jesus não os teme, pelo contrário, aos poucos vai desmascarando suas ações e ligações com o sistema que gera a morte do povo e do próprio Jesus. O episódio de hoje é uma miniatura do que acontece com Jesus e com todas as pessoas que se põem a serviço do povo. Seus inimigos, em primeiro lugar, espiam para ter argumentos de acusação. Mas ao sair da sinagoga, a sentença contra Jesus já está decretada. Ele vai ser morto através de uma conspiração. Sinal de que é preciso camuflar muito bem a morte de quem luta para a libertação do povo. A cena está montada, mas Jesus é provocador. Ele ordena ao homem da mão seca que fique de pé, no meio da assembleia. Aqui começa seu ensinamento. E o homem obedeceu. Agora, o centro das atenções é uma pessoa doente. Todos são convidados a tomar posição. É sempre assim, sobretudo em nossos dias. Os doentes e marginalizados estão continuamente diante de nós. E Jesus, a partir deles, nos pergunta: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Jesus é provocador porque poderia muito bem deixar a cura dessa pessoa para outro dia. Mas justamente aqui reside a questão mais importante. O problema está no sentido que o sábado tem para as pessoas. É dia de libertação ou não? Se é dia de libertação, por que não libertar esse homem hoje mesmo? Acontece que a esclerose legalista e cultual do sábado proibia, entre outras coisas, a libertação das pessoas de seus males. As curas eram proibidas justamente no dia em que se deveria celebrar a libertação e a vida que Deus quer para todos. A pergunta que Jesus faz na sinagoga não vale só para o povo daquele tempo, mas também para nós hoje. Se deixamos para amanhã, hoje estaremos sendo coniventes com o sistema que não permite a vida das pessoas. Veja que Jesus deixa muita gente sem resposta. De fato, quando alguém acha que as leis e as instituições sagradas estão acima das pessoas, não há possibilidade de entendimento com Jesus. Não adianta sequer calar, como se o silêncio fosse sinal de neutralidade diante dos fatos. Marcos diz que Jesus olhou ao redor, isto é, olhou para todos e se encheu de ira e de tristeza diante da aparente neutralidade de quem estava na sinagoga. A esclerose do legalismo sabático havia tomado o coração das pessoas. Eles eram duros de coração. Hoje acontece a mesma coisa diante do sofrimento do povo, somente poucas pessoas possuem aquele germe de ira e de tristeza
presente em Jesus. O jugo do desemprego e do salário mínimo, das filas, do latifúndio, da elitização da saúde e do ensino, numa palavra, da miséria que impede o povo de viver, pode ter esclerosado nosso coração de forma irreversível, inclusive o coração das lideranças religiosas, para as quais o povo e suas necessidades são apenas um apêndice em suas preocupações. Você não sente ira e tristeza diante das instituições sagradas, como o sábado para os judeus? Pois bem, se sente, fique sabendo também que sua vida não vai ser fácil, pois há sempre alguém espiando o que você faz e colocando sua cabeça a leilão.